Uma boa tarde para todos os ouvintes e a paz do Senhor. Agora estamos dando início mais uma vez na palavra, vamos estar entrando na palavra de Deus, que o Senhor possa preparar as vossas mentes, os vossos corações, para que possa ouvir a palavra do Senhor, possa entrar no seu coração e possa germinar e fazer morada. Amém? Se você tem sua Bíblia, você pega a sua Bíblia, acompanha comigo. Se você não tem, continue ligado conosco. Vou estar lendo aqui no livro de 2 Crônicas, capítulo 14, no primeiro versículo, e depois vou dar uma puladinha para o 15, capítulo 15, da palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aqui fala sobre Asa, o reino é vencido, e Zara é Etiópia. E Abias dormiu com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi, e Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Mas seus dias estava terra em paz 10 anos. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, o seu Deus, porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altares e os quebrou, as estátuas, e cortou os bosques. E mandou ajudar que buscasse ao Senhor Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também tirou de todas as cidades de Judá os altares e as imagens de sol, e o reino esteve quieto diante dele. E edificou cidades fortes em Judá, porque a terra estava quieta, e não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Agora nós vamos dar uma puladinha para o versículo 15. Aleluia, no mesmo livro de 2 Crônica, no capítulo 15, que diz assim o Senhor. Aleluia. Então veio o Espírito de Deus sobre Azaria, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouve-me, Asa, e toda Judá, e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vos estiver com ele. E se o buscar, e o acharás, porém, se o deixar, vos deixareis. Aleluia. Esta é a palavra do Senhor para o nosso coração nessa tarde. Aqui nós vemos falando nessa tarde do rei Asa, o terceiro rei de Judá. Asa, ele, aleluia, é da linhagem de Davi, é da linhagem do rei Salomão. Asa era filho de Obed, Obed era filho de Roberão. Asa, ele se levantou. O pai de Asa, Abia, o reinado dele durou 3 anos, um pouco reinado. Quando, aleluia, Abias começou a reinar, os reinos se dividiram. E aí, quando era na época dos pais, dos avós dele, que era dos bisavós, que era Davi, que era o rei Salomão, Asa, eles ficavam, os reinos era tudo junto, nenhum era dividido. O rei Saul também, todos eram juntos. Mas depois que chegou o rei de Abia e de Asa, que Abia era filho de Asa, tiveram que dividir. Os reinos se dividiram, as tribos se dividiram. E Asa, quando o pai dele se levantou, Abias, depois do reinado de 3 anos, ele se colocou de pé para reinar. E Asa, ele começou a reinar naquele lugar, aleluia.
e começou a reinar. E quando ele começou a reinar, ele veio fazendo diferente. Ele veio destruindo todos os altares de Baal. Ele veio tirando as estátuas. Ele veio fechando os bosques. Tudo aquilo que não agradava ao Senhor, Asa, ele veio fazendo. Ele veio tirando. Ele veio tirando tudo que não agradava ao Senhor, porque ele botou no coração dele que ele queria agradar a Deus. Ele queria fazer aquilo o qual o Senhor ficasse feliz para com ele. E nós sabemos que não é fácil agradar a Deus. Para agradar a Deus, nós temos que se levantar e querer que o Senhor esteja em nossas vidas, né? Porque o Senhor, ele é educado. A palavra de Deus vem dizendo, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas o Senhor, ele vem para nos dar vida e vida em abundância. E se você quer ter vida em abundância nessa tarde, aleluia, talvez você se afastou, talvez você nunca foi numa igreja, talvez você nunca, ou talvez você nunca ouviu falar de Jesus, talvez é a primeira vez, talvez você já tenha sido ouvinte há muito tempo, e nessa tarde eu venho te convidar para você ter, aleluia, a sua intimidade, para você vir aceitar esse Deus maravilhoso, esse Deus grande, esse Deus do profeta Asa, que é o Deus que nessa tarde eu escolhi para minha vida e estou aqui falando para você nessa tarde, aleluia, porque a palavra de Deus vem nos dizendo que nós devemos adorar a dois senhores, porque há de agradar um e aborrecer a outro, né? Então nós temos que agradar só a um Deus. Então por isso Asa, ele se levantou, colocou na posição e começou a tirar tudo aquilo que não agradava a Deus, aleluia, da vida dele, da vida daquele povo, da tribo que estava com ele, o qual o Senhor confiou e colocou na mão dele. Então ele se levantou e falou para o povo, aleluia, e mandou que o povo viesse, aleluia, limpar todo aquele lugar, quebrar, jogar fora, destruir tudo aquilo que não agradava a Deus, tudo aquilo que Deus não estava agradando com ele, tudo aquilo que impedia de o agir do Senhor vir sobre a vida daquele povo. E assim o povo fizeram, o povo se levantaram, o povo, e ele falou, convidou todos para vir o adorar, para vir orar, para vir jejuar, para ouvir a palavra. E naqueles dias, a cidade, eles ficaram 10 anos em paz. Aquelas cidades ficaram em paz. Mas Asa, ele se incomodou? Não. Nós vemos na minha vida, na sua vida, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, nada está acontecendo, né? Aleluia. Mas nesse tempo, não é tempo que nós venhamos nos incomodar, é tempo de nós nos levantar, é tempo de nós edificar os nossos muros. Asa se levantou, ele edificou os muros, ele levantou muros, ele levantou portões, ele levantou porta em volta de todo aquele lugar que ele morava, junto com aquele povo. Asa não se incomodou, Asa se levantou. Ele não ficou sentado esperando que as coisas viessem a acontecer. Não, ele se levantou, ele se colocou de pé. Eu não sei como está a sua vida, talvez tudo está em paz, mas eu quero te falar, se levanta porque os dias maus ele vem sobre as nossas vidas e nós não sabemos qual a hora que o dias mau vai bater na nossa porta. Então se levanta hoje em buscar o Senhor, se levanta hoje em adorar Ele. Talvez você parou, talvez você está indeciso, talvez você está pensando se continua ou não nos caminhos do Senhor. Não desista, eu venho para dizer para você para não desistir, porque Asa ele também tinha tudo para desistir, mas ele não se incomodou, ele não olhou para o que o pai dele fez ontem, tudo errado, no passado, não, ele se levantou e fazer tudo diferente. Então nessa tarde eu te convidar, se levanta, começa a fazer tudo diferente, porque o Senhor, ele tem um novo sobre a tua vida. O Senhor, ele quer entrar na tua casa, ele quer mudar o seu casamento, ele quer mudar a vida do teu filho, aleluia. Como ele entrou, ele mudou o cativeiro daquele povo que estava ali, aleluia. O Senhor, ele entrou e ele fez, ele operou maravilha, ele deu os inimigos de Asa nas mãos dele, porque quando chegou o momento, aleluia, que o rei de Zara, lá no versículo 9 do capítulo 14, o rei de Zara,
o etíope se levantou contra a vida do rei, aleluia, Asa. Aleluia, Asa não parou, Asa não desistiu, Asa se colocou de pé, Asa se pôs com mais força. Mas ele sabia que a tribo que ele tinha, os homens de guerra dele era pouco. Juntando com os tribos dele, os homens de guerra que o Senhor colocou nas mãos dele, ele tinha 300, aleluia, de Benjamim, e de Israel ele tinha 280, então 580 homens de guerra. E o reinado de Zara estava vindo até ele para o destruir com 1000 homens. Mas mesmo assim, o rei Asa, ele não se incomodou, ele não se entristeceu, ele não parou, não pensou em olhar para trás. Eu não sei qual é a guerra que você está enfrentando nessa tarde, eu não sei qual vento tem soprado, mas eu quero te dizer que é um Deus grande, que é um Deus poderoso, um Deus que está pronto para entrar na sua vida e mudar a sua história. Ele está pronto para entrar e mudar o seu cativeiro. O desejo de Deus é que te dá vitória, é mudar a sua vida, é ver você sorrindo. Talvez você está triste ou no quarto, aí oprimida. Ei, levanta desse quarto nessa tarde, porque o Senhor, do novo do Senhor, está vindo sobre a sua vida. Olha aí a guerra de Asa, mas mesmo assim, olha aí, ele olhou para o número daquele povo que estava com ele, aquele exército, mas mesmo assim ele não se covardou. Mas Asa não se levantou com o braço dele, Asa não se levantou com o eu dele, não. Asa se levantou com o braço do Senhor. Asa começou a reunir o povo, e aí Asa foi até quem podia mudar a história. Asa foi na pessoa certa que podia entrar, aleluia, na frente e dar a vitória nas mãos dele. Aleluia, porque quando nós convidamos o Senhor, que você vai convidar nessa tarde, Senhor, entra no meu barco, Senhor, entra nesse negócio. Quando você chega para Deus e fala, Senhor, não posso, Senhor, não vou conseguir, aí Deus fala assim, filha, filho, se levanta, porque você vai conseguir, porque maior está o braço do Senhor do que o braço do homem. E quando nós convidamos o Senhor para nossa luta, para nossa aprovação, para o nosso deserto, o Senhor reconhece que somos falhos, pequenos e que precisamos dele. Ele se levanta, ele se põe de pé, aleluia, e ele fala, filha, não tema, filho, filha, não desista, eu, o Senhor, sou contigo, e eu entro nesta peleja, nessa tarde, para mudar a sua história. Porque quando Asa se levantou, Asa, aleluia, no versículo 11 do capítulo 14, ele se levantou e clamou ao Senhor, ao seu Deus, dizendo, Senhor, nada para ti é, aleluia, Judá, e o poderoso que, aleluia, do que a força, ajuda-nos, Senhor. Asa se levantou, ele foi até quem podia ajudar ele, ele falou, me ajuda, Senhor, me ajuda, se eu for, eu e meu exército, nós vamos perecer. Ele falou, Senhor, mas se o Senhor for conosco, aleluia, o Senhor é o dono da batalha, o Senhor é o dono da guerra, o Senhor vai ganhar essa guerra por nós e vai conceder os inimigos, os nossos inimigos em nossas mãos. E nessa tarde não é diferente, aleluia. Para Deus vai não lutar contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades das hostes celestial, do mundo celestial. É eles que atuam contra nossas vidas, ele que vem contra nossas vidas, contra o nosso lar, contra a nossa família, aleluia, vai tentar destruir, aleluia. Mas o Senhor nessa tarde, talvez você está enferma, o Senhor está entrando, está te tocando, está te curando. Eu não sei qual a porta que você precisa, clame ao Senhor, tenha fé, creia, confie, ele é fiel para entrar nessa tua guerra, nessa tua causa e conceder, homem e mulher, a tua vitória. E eu quero mais profetizar, assim diz o Senhor, que a tua vitória já está em tuas mãos. Abra tuas mãos, o Senhor manda dizer que a tua bênção, a tua vitória, ela não vai chegar, ela já chegou, ela já está nas tuas mãos. Agora fecha as tuas mãos e toma posse da tua vitória, porque ela não vai chegar, ela já chegou. E quando Asa clamou, o Senhor toma a frente.
frente. O Senhor tomou a frente do exército de Asa. E o Senhor foi até aquele exército de Sara e destruiu. O Senhor tirou a força dos inimigos de Asa. Aquele exército de 1000 homens perderam a força. Aleluia, Asa, aleluia. O Senhor colocou os inimigos deles na mão dele, na mão de Asa. Aleluia. Aleluia, Asa saiu dali vencedor, entrou naquele arraial, matou algumas vacas, mas saíram ali ricos, porque antigamente as guerras eram de homem para homem, de braço para braço, mas o Senhor, ele entrava na frente, porque ele é o Deus que quebra o arco e que corta a lança, ele é o Deus que entra para mudar a história e conceder a tua vitória. E assim Deus fez na vida de Asa, e nessa tarde o Senhor está colocando a vitória na tua mão, aquilo que é impossível aos teus olhos. Eu quero te dizer que nessa tarde Deus está entrando e tornando possível para você, homem e mulher que está ouvindo da palavra de Deus, aleluia. E Asa ali ficou, só que depois dessa peleja, dessa batalha, que Deus ganhou, que Deus venceu por ele, porque de Asa mesmo nada poderia fazer. Talvez você também não está podendo. Talvez você está até desacreditado. Ei, não fica assim. Levanta a sua cabeça. Porque nós servimos um Deus do impossível. E as mãos dele, lá no livro do profeta Isaías 59, vem nos falando que as mãos dele não estão encolhidas e nem o ouvido dele é gravado. Ele tem te ouvido, ele tem te contemplado, ele tem te ouvido. E eu creio que a vitória é certa na sua vida. E quando Asa, aleluia, Deus deu, aleluia, a vitória na mão de Asa, aleluia, aleluia. Aleluia, Asa, aleluia, parou. Mas o Senhor, ele não para. O Senhor está sempre de pé, pronto a nos ajudar. Aleluia, o reinado de Asa foi 35 anos. E Asa parou, mas tinha uma profecia sobre a vida de Asa. Talvez Deus já deu uma profecia sobre a sua vida. E você está achando que não vai chegar. Você está achando que não foi Deus que fez aquela profecia, porque o tempo está passando. Mas eu quero te dizer, Eclesiastes 3 fala que há tempo, há um propósito sobre nossas vidas aqui na terra, entre os céus e a terra. Então não tem mais. Que nessa tarde o Senhor vem encher o teu coração de paz, de alegria do Espírito dele, e que ele vem encher o teu coração de fé, e você venha crer e confiar que quando Deus fala, ele cumpre. Ele cumpre porque ele é Deus. Aleluia. Quando Deus falou para mim naquele hospital que ele estava me curando do câncer, ele me curou. Quando ele falou que estava me curando da displasia mamária, ele me curou. Quando ele falou para mim que estava restaurando o meu casamento falido, aleluia, já tinha ido a óbito, ele restaurou. E nessa tarde, essa palavra, ela vem, Asa vinha restaurando, edificando aquele lugar. E nessa tarde, o Senhor está restaurando, está edificando o teus muros, homem e mulher. Deus está te fortalecendo, porque ainda não é aqui o tempo de parar, porque a peleja não é vossa, a peleja é do Senhor, e ele entra na peleja para te dar vitória. Aleluia. Asa parou, mas tinha uma profecia sobre a vida dele. Deus usa o profeta Azaria, filho de Obed. Olha, Asa, aleluia, ele saiu ao encontro de Asa e falou: o Senhor, aleluia, lhe diz: ouve, Asa, toda Judá, todo Benjamim. Deus convidou todo o povo da terra. Deus vem dizendo no profeta Isaías que ele convida todos nós da face da terra para vir e o adorar, para vir e o bendizer o nome dele. Talvez você parou de adorar. Não, hoje você começa a voltar a adorar. Hoje você começa a buscar o Senhor como nunca buscou, aleluia, porque ele está entrando aí na sua casa, ele está entrando no seu deserto, ele está entrando na tua guerra, guerreando por você. E ali o Senhor convidou toda Judá e Benjamim, aleluia, enquanto, aleluia, vós estiver comigo, eu estarei com você. Mas se você, Asa, e o teu povo me ajudar, me deixar, eu também te deixarei. Aleluia. Só deixa esse versículo aqui já no segundo, aleluia,
capítulo 5, 15, no versículo 2, quando Deus chama aquele povo, aleluia, para o adorar, para não que venha deixar ele, mas que venham se levantar, se colocar de pé, de colocar os vossos pés e ter com ele, aleluia, porque depois da batalha vem o desânimo, vem a vontade de parar, de desistir, mas não para, não desista, aleluia. Asa pegou força, Asa se levantou, aleluia, e aquele tempo, quando Asa parou, que veio a profecia, aleluia, Deus, aleluia, fez aquela cidade, aleluia, ninguém entrava, ninguém saía, aleluia, era guerra, mas ele se levantou, e no capítulo 7 veio o Senhor, do capítulo 15, o versículo 7, o Senhor vem dizendo: mas esforçai-vos e não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Não desfaleça, aleluia, se anima, se alegra, se põe de pé, aleluia, porque Deus está arrancando essa tristeza do seu coração, essa angústia, esse espírito de depressão. Ele bate em terra, ele bate em retirada hoje, ele sai da sua vida, ele sai da sua casa e a alegria chega. Deus restaura o seu casamento hoje, então se esforça, se levanta, se põe de pé, porque como o Senhor foi com Asa, o Senhor também é contigo. E Rei Asa pôde cantar o hino da vitória, e nessa tarde, aleluia, ergue o altar do Senhor nas suas vidas, faça igual o Rei Asa, tira tudo aquilo, todo altar de Baal, aleluia, e ergue o altar do Senhor no seu coração, e venha buscar o Senhor com alegria, e você verá o que Deus, maravilha, o Senhor irá fazer na sua vida. Essa palavra que eu deixo para os seus corações nessa tarde, porque Deus, ele quer mudar a sua vida, o seu cativeiro, mas para que Deus venha entrar e fazer, você tem que deixar. Então deixa Deus entrar, e o mais ele fará na sua vida, para a glória dele. Que Deus vos abençoe, que Deus vos abençoe a sua vida, o seu casamento, que Deus venha mudar a sua história, e que a partir desse dia tudo na sua vida venha se fazer novo, porque Deus tem um novo para você.